Você sabia que Charles Darwin já passou o carnaval em Salvador, com direito a levar bola de água na cara, esguincho de mangueira e ainda um banho de farinha? A munição, cada um escolhe. Mas para quem pensa que ele era um folião todo alegria no meio desse mela-mela, se engana, viu? Ele anotou lá no diário dele, ficou muito irritado e ficou difícil de manter a dignidade no meio de tanta confusão. Quer saber mais? Então vem comigo que essa é só uma das curiosidades que vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Audio Jungle. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos que Darwin. Não, cara, esse Darwin não. Esse não. Esse Darwin. Isso, professor. Charles Darwin. O cara que é o autor da teoria da seleção natural, a teoria da seleção sexual, ele que desembaralhou todas as peças sobre a ancestralidade comum e que também contrariou o fixismo dizendo que a evolução acontecia de modo lento e gradual. A primeira curiosidade é sobre como Charles Darwin nasceu. Então, na verdade, Charles Darwin nasceu numa condição de vida muito confortável. Ele nasceu berço de ouro. O pai de Charles Darwin, Robert Warren Darwin, era um médico muito renomado, super respeitado pelos aristocratas. E a mãe dele, né, Susanna Wedgwood, era de uma família super importante também, super elitista. Tinha uma fábrica que existe, inclusive, até hoje, de porcelana e cerâmica, que produzia, inclusive, peças exclusivas para a Casa Real. Uma curiosidade já sobre o pai de Charles Darwin é que ele, apesar de ser médico, ele tinha pavor da sua profissão. Ele era bem infeliz e tá lá na autobiografia de Darwin dizendo que se o pai dele tivesse dado outra opção de curso, ele jamais escolheria medicina, gente. Ele tinha pavor de cirurgias e de ver sangue. Inclusive, passou todo esse medo, todo esse pavor para Darwin. E por que ele fazia tanto sucesso? Porque ele era basicamente um conselheiro dos aristocratas. O pessoal gostava muito de ir lá se consultar com ele e ouvir os conselhos, que ele era um homem muito sábio, muito inteligente e bem simpático. A segunda curiosidade é que Darwin foi o quinto de 6 filhos e ficou órfão de mãe muito jovem. Ele tinha 8 anos apenas quando a mãe dele morreu. E aí as irmãs dele tiveram que assumir a responsabilidade pelos afazeres domésticos e pela educação dos irmãos. Nesse período, Darwin foi enviado para o internato, onde ele viveu alguns anos muito infeliz, né? Inclusive o rendimento escolar dele era bem baixo, ele se dizia insatisfeito com as notas dele, mas foi aí nesse período que ele começou a despertar para colecionar plantas e insetos. Na verdade, era uma forma dele desestressar, dele desopilar daquele ambiente. Já era de se esperar que esse rendimento ruim de Darwin na escola chegasse aos ouvidos do pai. E o pai, obviamente, nada satisfeito, pega Darwin junto com o irmão e manda para ele estudar lá na Universidade de Edimburgo. Adivinha que curso o pai de Darwin bota ele para estudar? Chuta. Medicina. Olha só, que contraditório, né? Você acabou de falar, professora, que o pai dele tinha pavor de estudar medicina. Pois é, só que já era um costume da família deles, que todo mundo fosse fazer esse curso. Então, Darwin foi muito a contragosto, porque ele não gostava desse curso, não era o curso que ele queria. E quando chega lá, as coisas só pioram, porque os professores eram os piores possíveis na cabeça de Darwin. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Naquela época, a Universidade de Edimburgo estava entrando em decadência, justamente pela baixa qualidade dos professores. Para vocês terem noção de como esses professores eram selecionados, era basicamente indicação política ou da igreja. E aí os cargos passavam de pai para filho. Então, assim, os professores da universidade, eles não estavam nem ligando para se atualizar, para ver quais eram as novas correntes de pensamento. E isso incomodava muito Darwin. Ele, inclusive, usava as palavras maçante para se referir às aulas, dizendo que os professores eram extremamente prolixos e usou, inclusive, a palavra repugnante, porque ele detestava, inclusive, o fato de que alguns professores iam dar aula com a roupa suja de sangue, né? Depois da aula de anatomia, acabavam pegando os cadáveres e sujavam as roupas e
simplesmente iam dar aula com as roupas sujas. Isso lhe parece comum com alguma coisa que acontece hoje? Mas porque pra mim parece muito semelhante às pessoas que cursam algum curso na área da saúde e acabam saindo com seus jalecos sujos, contaminados, por mais que não seja de sangue, mas ali é um equipamento de trabalho. Então, antes de passar pela porta de saída do laboratório, tira e deixa lá, né? Ou ainda bota dentro de uma sacola para poder lavar, porque aquilo é um objeto de contaminação para todas as pessoas. Então, você acaba arriscando a vida de todo mundo. E além do problema de Darwin com os professores, especificamente, ele também detestava as aulas de anatomia. E, sobretudo, a condição de armazenamento dos cadáveres na universidade não era que nem hoje, que são fixados em formol, tem um pouco mais de conservante, não. Eles eram conservados em péssimas condições, o cheiro era extremamente ruim, incomodava muito, e ele odiava sangue, odiava tudo aquilo. As únicas coisas positivas que Darwin tirou esses 2 anos que ele passou lá na Universidade de Edimburgo foi justamente o hábito de leitura. Ele leu muito nesse período. Outra coisa que ele se identificou bastante foi com o empalhamento de aves, e o professor de taxidermia de Darwin era um ex-escravo, era um escravo liberto. Então Darwin tinha uma boa relação com ele. E também ele fez muitas pesquisas de campo e viu quais eram os melhores métodos de coleta e de armazenamento de amostras. Então isso para ele vai ser muito útil lá na frente, quando ele for fazer a viagem no Beagle. Essa curiosidade 4 é mais um encorajamento para você, tá? Quando Darwin desistiu de medicina, disse que não dava mais, ele passou uma época em Paris, aí pegou o verão ainda e voltou para casa. E uma das coisas que Darwin mais gostava de fazer era caçar. Então ele gostava muito de caçar, levava cães de caça com ele e acabava caçando. Os cães caçavam muito rato e tal, então assim, era uma maneira dele se divertir. E o que é que o pai de Darwin falou pra ele? Você só quer saber de caçar, de cão, de rato, e você vai ser a decepção dessa família. Eu tenho vergonha de ter você na minha família. Acho que alguém aqui se enganou, hein? Já que o pai de Darwin estava decepcionado mesmo com ele, não queria fazer medicina, na cabeça dele não queria dar pra gente, o que foi que ficou decidido? Darwin vai ser pastor da igreja anglicana. O pai de Darwin botou na cabeça que ele ia ter que se dedicar aos estudos eclesiásticos. E sabe de uma coisa? Darwin nem achou de todo ruim assim, porque ele sabia que existiam muitos naturalistas que também se dedicavam aos estudos religiosos. Mas para quem pensa que Darwin ficou satisfeito estudando teologia na Universidade de Cambridge, se engana. Ele ficou muito insatisfeito, inclusive disse que foi uma total perda de tempo. Só que não foi não. Nesses 3 anos, Darwin conheceu algumas pessoas muito importantes que vão justamente indicá-lo para a viagem do Beagle. E também ele leu alguns livros que foram um estalo muito grande na cabeça dele para finalmente ele decidir qual caminho ele queria seguir. No mesmo ano que Darwin saiu de Cambridge, apareceu uma oportunidade que caiu como uma luva. O capitão da marinha, Robert Fitzroy, estava procurando justamente um aprendiz para poder ajudar o naturalista do navio Beagle na expedição que eles iam fazer com cartografias da América do Sul, né? Eles queriam redesenhar toda a costa da América do Sul. E aí, quem se encaixava nesse perfil? Charles Darwin. Notícia boa? Mais ou menos. O pai de Darwin tinha que empatar a vida dele mais uma vez, né? E aí ele disse o seguinte: olha, você não vai não, isso é uma loucura, e eu só vou deixar você ir se você conseguir alguém que tenha uma influência muito forte e que me convença que você deva ir. E aí Darwin não perdeu tempo. Correu, foi lá atrás do tio dele, chamado Josiah Wedgwood, que tinha muita confiança, muita credibilidade do pai. Foi aí que o pai de Darwin ficou convencido a deixar ele ir para a expedição do Beagle. Como se não bastasse a implicância do pai de Darwin, o capitão Fitzroy também encrencou com Darwin. E pasmem pelo quê? Ele achou até menos importante as diferenças políticas dele, mas ele encrencou com o nariz de Darwin. Porque ele tinha uma crença de que os traços morfológicos das pessoas condicionavam seu caráter. What? Do me a favor, go like this. I think I got something in my teeth. What? You know, next time you should use that chia pet stuff on your whole head. Só que ele ficou tão impressionado com as anotações de Darwin na época da universidade, e aí não teve outra. Acabou que levou ele junto na expedição do Beagle. Aliás, se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre essa expedição do Beagle, deixa aqui nos comentários, porque tem muita história para contar sobre isso. Um ano antes de Darwin embarcar nessa expedição do Beagle, esse mesmo navio já tinha feito uma expedição também sob comando do capitão Fitzroy. E eles foram lá na Terra do Fogo, na Patagônia Argentina, e trouxeram
4 jovens da tribo dos fueguinos. E sendo que um morreu assim que chegou na Inglaterra, acabou contraindo varíola e faleceu. E o que eles queriam mostrar com isso era que os fueguinos, eles poderiam ser catequizados, poderiam adquirir classes sendo civilizados pela aristocracia inglesa. Só que eles retornaram com os fueguinos, justamente nessa expedição que Charles Darwin foi. E quando eles chegaram na Terra do Fogo, o que aconteceu? A menina dos 3, ela ficou apavorada quando viu a tribo, não reconheceu mais ninguém, se escondeu com medo. Os outros 2 começaram a chamar o seu povo de macaco, dizer que eles não eram humanos. E a descrição que Darwin deu para a tribo de fueguinos é que eles eram infelizes selvagens, quase raquíticos, com o rosto horroroso, pele suja e oleosa. Existem vários vídeos falando sobre Darwin ser racista e não era de se esperar o contrário. Ele viveu numa sociedade extremamente racista. Inclusive, um dos próximos vídeos do canal eu vou falar exatamente sobre como que a teoria da seleção natural de Darwin foi usada de uma forma para deturpar o entendimento sobre a espécie humana e sobre quem deveria reproduzir e quem não deveria. Mas uma das coisas que se sabe é que Darwin ele fez comentários racistas em algumas de suas publicações. Se vocês leem o livro A Descendência do Homem, existem comentários racistas colocando, por exemplo, a etnia dos caucasianos acima dos africanos e dos australianos, por exemplo. Ele fala que são socialmente mais distantes. Então, assim, fica bem claro isso. Um fato engraçado é que o missionário que o Capitão Fitzroy deixou lá na Terra do Fogo, Jamie Button, que era um dos que ele batizou, um dos 3 que foi lá para a Inglaterra, acreditava-se que ele iria catequizar e iria ensinar todo mundo lá da tribo dos fueguinos como que deveria se portar. Para surpresa dele, foi totalmente contrário. Depois de algum tempo que os fueguinos voltaram, eles voltaram a se comportar exatamente como era antes dos ingleses chegarem até a tribo. 3 anos após regressar da viagem do Beagle, Darwin casa com sua prima, Emma Wedgwood, uma mulher extremamente requintada, inteligente, finíssima, sabia falar vários idiomas, que ela foi aluna de ninguém mais, ninguém menos que Chopin. Sou rica! Eu sou rica! Só que Darwin não era aquele marido romântico. Ele casou basicamente porque o pai dele falou que ele precisava ter filhos e já estava chegando na casa dos 30, então tinha que agilizar. E também para poder cuidar dele na velhice. Só que os escritos de Darwin reclamam um pouco do casamento, inclusive compara o casamento com escravidão, dizendo que se ele não se ocupasse do casamento, ele poderia estar fazendo outras coisas, porque ele teria que sair para passear com sua esposa todos os dias, ao invés de estar cuidando das obrigações dele. E terminava essa anotação dizendo que, mesmo assim, haveriam escravos felizes. Darwin achou pouco reproduzir, teve logo 10 filhos. E o primeiro filho dele, Erasmus Darwin, foi um objeto de estudo para Darwin. Ele ficava observando os reflexos, os sons, os gestos. Ele não ligava tanto para a emoção, mas sim para a reação do filho. Isso até chateava um pouco Emma, porque ela dizia que ele tratava o filho como se fosse um macaco. Mas isso rendeu para Darwin boas anotações e boas publicações também. Apesar de não ser um marido muito afetuoso, Darwin era bem comprometido com a família, sobretudo com os filhos. Era um pai muito atencioso, apesar dele trabalhar bastante, ele se preocupava muito com a saúde das crianças. Se elas tinham alguma falha genética, então ele ficava bem preocupado com a saúde delas. E para finalizar, falando sobre a morte de Darwin. Darwin passou a vida inteira tendo sérios problemas de saúde, sobretudo depois que ele voltou dessa viagem do Beagle. Então ele reclamava muito de dores musculares, palpitações cardíacas, feridas na pele, ainda flatulências, vômitos e diarreia. Durante anos, os médicos achavam que ele tinha síndrome do pânico, agorafobia, que ele poderia ter intolerância à lactose ou ainda alguma mutação genética incomum. A atual causa de morte de Charles Darwin é oficialmente descrita como insuficiência cardíaca causada por uma doença de Chagas que ele deva ter contraído nessa viagem à América do Sul. Contudo, um estudo mais recente mostra ter sido a causa da morte de Charles Darwin a doença de Lyme, que é uma doença contraída pela picada de carrapato, também enquanto ele estava a bordo do Beagle. Darwin morreu com todas as honras de um nobre, inclusive ele foi enterrado na abadia de Westminster, ao lado do corpo de Sir Isaac Newton, né? Ninguém mais, ninguém menos que Isaac Newton.
Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Se gostaram, curtam, compartilhem esse conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!